Olá amigos, estou de volta para dar continuidade ao nosso mini curso de Fireworks CS4. Hoje é a nossa aula de número 7 e hoje vamos criar um layout, tá? Vamos criar um layout simples para que vocês entendam como que funciona a projeção de um layout. Mas antes que a gente defina esse layout, tem algumas coisas que nós temos que levar em consideração antes de definir um layout. Por exemplo, qual o formato de monitor que a maioria das pessoas utilizam? Qual a resolução que a maioria das pessoas utilizam? Eu tenho que pensar dessa forma porque existem os monitores novos, que é o modelo widescreen, que são modelos mais largos, e tem o modelo tradicional, que é o modelo quadrado, tá? E tem resoluções bem diferentes. Por exemplo, o monitor widescreen tem resolução de 1440, o monitor quadrado tem resolução que muitas pessoas utilizam, que é 1024. Estou dizendo isso da largura do monitor. Ainda tem pessoas também que utilizam aquela resolução de 800 por 600, ok? Você tem que pensar em produzir um layout, para um site que tanto se adeque a um monitor quadrado, um widescreen, uma resolução de 800 por 600, ou 1024, ou 1440, ou até maiores, ok? Tá? E também você tem que verificar se o site vai ser um site que terá muito conteúdo ou um site que terá pouco conteúdo. Você tem que pensar dessa forma também. Porque se for um site que vai ter pouco conteúdo e você projetar um site muito largo, muito grande, que ocupe todo o espaço da tela, você vai ter lá um site que tenha poucas linhas, você vai ter um site mal projetado, você não vai saber aproveitar o layout de uma forma interessante, ok? Então você tem que verificar dessa forma. Se você for fazer um site de pouco conteúdo, então tenta fazer um site menor, pode ser um site que fique no centro da tela, tá? Isso varia bastante, você tem que decidir direitinho antes de projetar o seu site, E antes de começar a desenvolver seu site no computador, primeiro você tem que, uma coisa que eu inclusive escrevi um artigo e publiquei no meu site, vocês podem visualizar lá na minha página de artigos, sobre a importância do rascunho na criação de um layout, ok? Porque todo bom projeto sempre nasce no papel, como um carro, como uma moto, um edifício, tá? E um site não deixa de ser um projeto. Então você tem que projetar ele primeiro no papel, é um local onde você vai conseguir expressar melhor as suas ideias, e depois que você rascunhar, aí sim você parte para o computador e começa a desenvolver o seu layout, ok? Tá? Existe uma técnica que você pode estar utilizando para estar fazendo com que seu site ele fique adequado a todas as resoluções, a todos os formatos de monitor. Só que é uma técnica que depende muito do layout que você está fazendo, tá? Então, o interessante mesmo é você fazer um site que fique na largura padrão, tá? Uma largura padrão que vai ficar legal na resolução menor e numa resolução maior, tá? É uma técnica que você utiliza até para estar colocando o layout, o seu site ficar sempre centralizado, tá? Então, independente do tamanho do monitor, do tamanho da resolução, ele vai ficar centralizado, ok? Então, para a gente começar, eu vou clicar aqui no Create New e vou projetar as dimensões do meu layout, tá? Uma resolução que eu costumo utilizar bastante é a resolução de 780, porque é uma resolução que ela vai se adequar tanto ao monitor quadrado, que utiliza lá a resolução de 800 por 600, tanto nas outras resoluções tamanho de monitor, tá? Então, vou colocar aqui a altura de 600. Essa altura aqui varia bastante, tá? Aqui é só para projetar o layout, mas se o seu conteúdo for maior, na hora que você está diagramando seu site, o site vai aumentar automaticamente, ok? Vou confirmar. E aqui eu tenho a área onde eu vou começar a criar o meu layout, tá? Eu vou utilizar bastante das ferramentas que a gente aprendeu no decorrer desse curso, tá? Para que vocês entendam. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um retângulo aqui, ok? Então, cliquei aqui na ferramenta de retângulo, vou criar um retângulo, tá? Vou voltar para a seleção, tá? Vai ser um layout bem simples, mas bem trabalhado. Eu quero que esse retângulo tenha a largura no meu documento, que é 780, ok? Eu quero que ele tenha altura de 40, ok? Eu quero que ele fique alinhado à esquerda, então vou colocar aqui 0 no X e vou colocar 0 no Y, que é para ele ficar alinhado ao topo. Perfeito? Agora vamos colocar um degradê nesse retângulo. Então vou clicar aqui na ferramenta Gradient Tool, ok? e vou colocar um degradê, tá? Então vou clicar aqui na parte de cima, segurar o Shift e vou
trazer até a parte de baixo do retângulo. Ok? Perfeito. Agora eu vou alterar essas cores, ok? Vou trabalhar um pouco com a paleta de cores. Tá? Então selecionei o meu objeto e vou clicar aqui embaixo. O preto eu vou deixar cinza, tá? Mas eu ainda vou alterar esse cinza. Deixa esse cinza aqui, tá? E vou alterar esse cinza, vou deixar um pouco mais claro. Então vou clicar nessa ferramenta aqui e vou reduzir um pouquinho a cor desse cinza. Vou deixar um pouquinho mais claro. Ok, tá ótimo. Beleza? Agora o branco eu vou deixar branco mesmo, ok? Então você perceba que ficou um cinza bem próximo do branco, mas ficou um pouco escuro, tá? Vou deixar só um pouco mais escuro, tá? Perfeito, tá ótimo. O branco eu vou deixar branco mesmo. Agora eu vou criar um outro retângulo aqui, ok? Então vou clicar aqui e vou criar um retângulo, tá? Um outro retângulo. E vou colocar Solid, ou seja, ficou uma cor sólida. Ok? Voltar para a seleção. Agora eu quero que esse retângulo ele tenha a mesma largura do meu documento, que é 780, e tenha 2 pixels de altura, ok? Eu quero que ele fique alinhado à esquerda, vou colocar 0 no X, e eu quero que ele fique logo abaixo do retângulo que eu criei agora há pouco, ok? Então, o meu retângulo aqui que tem o degradê, ele tem 40 de altura, ok? 40 pixels distante do limite do topo. Então ele ficou logo abaixo do meu retângulo, ok? Agora eu vou copiar esse retângulo aqui, tá? Já que eu vou utilizar ele novamente. Então vou segurar o Alt e vou puxar aqui para baixo, ok? Agora eu preciso de um espaço de 150, que é onde eu vou colocar o fundo do meu topo, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular aqui o tamanho, né, a altura desse primeiro objeto, que é de 40, com esse segundo objeto, que é de 2 pixels, então dá 42, ok? Então, 150 mais 42 dá 192, correto? Então, vou colocar esse objeto 192 pixels distante do limite do topo, ou seja, vai ser 42 desses dois objetos, mais 150 que vai ser o espaço que ele vai ter, ok? Cliquei. Vou colocar aqui 192. Olha só. Então, entre esses dois objetos, eu tenho 150 pixels de altura, ok? Agora eu vou copiar novamente aqui esse outro objeto, tá? Que é para eu começar a desenhar os meus botões, né? Desenhar o meu menu. Eu vou segurar o Alt e vou arrastar aqui para baixo. Beleza. Agora eu vou inverter esse objeto, tá? Então ele está aqui nessa posição. Eu vou pressionar, né? Eu vou selecionar ele, vou lá em Modify, Transform, e vou escolher a opção Flip Vertical. Eu inverti ele, ok? Então, o cinza que estava em cima passou para baixo, o branco que estava embaixo passou para cima. Agora eu vou reduzir o tamanho desse botão, ok? Eu vou colocar aqui um tamanho de 111, eu acho que tá bom, 110. Tá perfeito, tá? Vou colocar 112. Não, 111, 110 está ótimo. Beleza. Agora, o Fireworks ele tem umas linhas guias, olha só, essas linhas guias que te guia o limite de cada posição. Então ele deu aqui o limite do objeto acima e o limite da lateral, tá? Também é interessante quando você precisa estar arrastando, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui o meu objeto aqui, que vai ser o meu botão, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui. Então vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, vou duplicar esse outro retângulo aqui, ó. Vou duplicar ele, segurar o Alt, copiei, olha só. Agora eu quero que esse retângulo ele fique, deixa eu ver a posição que está aqui. Tá perfeito, ok? Eu quero que ele tenha a largura de 2 pixels. 2 pixels. E eu quero que ele fique na cor sólida. Então, vou clicar aqui onde está o linear e vou colocar Solid. Está sólido, ok? Agora, perceba só. Esse objeto aqui ele tem 110. Tá? E esse objeto aqui tem 2 pixels. Eu quero que esse objeto ele fique exatamente em cima do final desse objeto. Tá? Eu não quero que ele fique depois. Eu quero que ele fique em cima, mas ocupando o finalzinho desse objeto aqui, que vai ser o nosso menu. Então, vou escolher aqui o meu objeto. Vou clicar em cima. Eu vou colocar a distância de 108.
Ou seja, ele vai ficar bem no finalzinho, ocupando 2 pixels desse objeto, ok? Então agora eu vou selecionar esse objeto aqui, certo? Tudo certo? Vou agrupar só para ficar mais fácil. Agrupei, agora eu vou colocar um texto. Começar a desenhar o meu layout. Vou colocar um texto, vou colocar aqui a fonte tamanho 12. Vou colocar aqui a primeira palavra, né? Geralmente é a primeira palavra de um menu, que é o Home, que é para direcionar para a página inicial. E vou colocar aqui a fonte, deixa eu ver, Arial. Perfeito. Vou colocar aqui em cima. Tá ótimo. Só arrumar aqui direitinho. Agora eu vou selecionar esses objetos aqui. Tá? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né, para entender, olha só. Ctrl+C, Ctrl+V. Uma forma que você pode utilizar também. Olha só. Mesma coisa. Agora aqui eu vou colocar um outro texto. Eu vou colocar aqui empresa. Correto? Vou selecionar novamente. Copiar os dois. Ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai copiar exatamente em cima. Posso utilizar essa maneira aqui também de mover, tá? Posso utilizar também, ó. E vou colocar aqui um outro link. Que vai ser, deixa eu ver, produtos. Aqui eu vou colocar serviços. Ok. Vou copiar mais 3 aqui. Ok. Ctrl+C, Ctrl+V. E vou arrastar, olha só. Colocar do lado. Ótimo, tá bem junto. Vou colocar aqui agora solicitação. Ok? Aqui eu vou colocar localização. Uma página onde você pode estar colocando um mapa da empresa. E aqui eu vou colocar contato. Perfeito. E esse pedacinho aqui que sobrou, é só eu copiar, né? Eu vou dar um Ctrl+Shift+G, que é para desagrupar esses objetos que eu tinha agrupado, tá? Olha só, desagrupou. Agora o que eu vou fazer? Vou simplesmente copiar esse botão, né? Esse degradê aqui, e vou colocar aqui no finalzinho. Então vou só arrastar aqui, olha só, tem o finalzinho. Vou diminuir o tamanho, vou colocar aqui, ó, vou pressionar essa opção aqui, ó, para reduzir o tamanho. Aqui, ó, o Scaling Tool. E vou reduzir o tamanho, só para ele cobrir esse finalzinho. Olha só. Então, a parte do menu já está completa, tá? Agora vamos colocar um outro objeto aqui nessa área onde eu tinha definido com altura de 150, ok? Eu vou estar utilizando um estilo para a gente estar colocando aí. Então, primeiro eu tenho que criar um retângulo. Vou criar um retângulo. Olha só, criei um retângulo. Vou colocar aqui Solid. Eu quero que esse objeto tenha 780 de largura, 150 de altura. Quero que ele fique alinhado à esquerda, vou colocar 0 no X. Eu quero que ele fique logo abaixo desses dois objetos que eu criei acima. Então, vou colocar 42. Olha só. Perfeito. Vou voltar aqui a seleção. Com o meu objeto selecionado, vou clicar aqui em Style. Eu vou escolher uma opção aqui, uma textura. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Olha só. Vou escolher essa opção aqui, ó. Ficou bem interessante, ok? E vou fechar. Pronto, tá? Perceba que esse objeto tem algumas bordas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse objeto para trás, para que ele fique atrás desses dois objetos da cor vermelha que eu criei. Eu vou clicar nesse objeto, vou enviar ele para trás. Eu posso utilizar aqui as layers também, olha só. Vou clicar pelas layers. Então ele está nessa posição, eu vou arrastar ele e vou colocar embaixo de todos esses objetos, tá? Então, selecionei ele e vou trazer para baixo. Ou seja, ele vai ficar debaixo
de todos os objetos, ok? Perfeito. Agora, nós vamos colocar o que seria o nosso logo, tá? Pronto, agora eu vou clicar aqui no texto. Tá, eu vou desenhar o que seria o nosso logo. Vou colocar aqui o nome Bitmega, esse é o nome da empresa, tá? E o interessante quando você for desenhar um layout, é interessante que você se baseie as cores do layout com as cores do logo da empresa do seu cliente, pois sempre o logo vai ter as cores da identidade visual da empresa, ok? Então vou colocar aqui Bitmega, vou alterar a fonte, vou criar um logo aqui meio que rápido. Colocar essa fonte, colocar o tamanho 50. Perfeito, tá? Eu vou deixar esse mega com a cor branca e o bit eu vou deixar um pouco mais escuro. Pronto. Voltar para a seleção. Ok, então percebam uma coisa, que nosso site ainda não está totalmente combinando as cores, tá? A gente tem esses pontos em vermelhos que ele tem que ficar parecido com esse fundo, ok? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Poderia ter feito antes, mas vou fazer agora. Vou desagrupar esses botões que eu havia agrupado no início. Ctrl Shift G para desagrupar. Agora eu vou selecionar esses retângulos menores aqui que está em vermelho. Segurar o Shift para selecionar os outros. Vou selecionar esse aqui de cima também. Ok. Agora eu vou clicar aqui, ó. Vou selecionar a cor. Vou clicar em alguma área aqui do meu fundo. Olha só, ficou com a cor mais parecida. Falta uma aqui. Ok. Clicar novamente. Tá com as cores parecidas. Agora eu vou escurecer um pouco essas cores. Olha só. Deixar um pouco mais escuro. Olha só, ficou com cor mais parecida. A mesma coisa eu vou fazer com o texto. Pronto, vou deixar um pouco mais escuro. Olha só, deixei mais escuro para ficar mais interessante e mais fácil de ler, tá? Vou colocar um efeito nesse logo, tá? Então vou clicar aqui no objeto já selecionado. Vou clicar aqui em Filters, Shadow and Grow e Drop Shadow. Vou colocar aqui uma cor mais clara, né? Um cinza mais claro, mais escuro. Vou colocar a distância 3. E aqui nessa opção eu vou colocar 2. Olha só. E a opacidade vou deixar 60. Ok? Então, definido isso, parte do nosso layout já está criado, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui já foi definir o nosso topo do nosso site. Lembrando que o topo é uma das partes mais importantes do nosso layout, tá? Ele tem que ser bem projetado, bem definido, tá? Porque ele que vai estar, a primeira coisa que vai estar aparecendo quando eu acessar o site vai ser o topo, ok? Pronto, então agora vamos salvar o nosso projeto. Vou clicar aqui em File, Save. Vou escolher um local, tá? Vou colocar aqui na área de trabalho para ficar mais fácil para eu visualizar. E vou colocar o nome aqui de Layout. Perceba que aqui embaixo ele já vai estar escolhendo, né, a opção de extensão que vai ser salvo o nosso arquivo. No caso, a extensão PNG, que é a extensão de edição do Fireworks, ok? Salvei. Nosso objeto agora está salvo, ok? Então chegamos ao final dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima videoaula eu vou estar dando prosseguimento nesse layout. A gente vai estar colocando mais algumas coisas nesse topo e finalizando o layout, ok? Espero que vocês gostem do artigo que eu escrevi, né, sobre a importância do rascunho na criação de um layout. Espero que vocês leiam lá para entender, ok? Então até a próxima videoaula.